Antes de mais nada, é um prazer te receber aqui, ou ser recebido por você aqui nessa live. Da mesma forma. Você não tem ideia de quantas pessoas e quantas perguntas eu recebo, se não forem todos os dias. Todos os dias eu te garanto que pelo menos uma pergunta eu recebo, né? Mas o volume semanal de perguntas que eu recebo sobre Bitcoin, sobre cripto no geral, e eu sou a pior pessoa do mundo para responder esse tipo de coisa, porque é um assunto que eu não conheço e que eu repilo de certa forma também. Porque eu tenho muitas outras coisas para olhar. Então, eu sempre fico falando, Claro. cara, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. O que eu fiz aqui, atendendo o pedido de vocês, das pessoas que estão aqui nos assistindo, dos meus seguidores, dos seus também, eu trouxe aqui, na minha opinião, a maior autoridade do país para responder todas as perguntas de vocês. Para que eu vou perder tempo respondendo errado se esse cara pode responder certo as dúvidas de vocês? Cara, satisfação te receber. Eu preparei aqui uma listinha de perguntas, como eu falei. Como eu sei que você Vamos fala embora. bastante, você gosta de falar bastante, eu também. Eu criei uma lista para a gente não correr o risco de passar uma hora e não ter nem começado. Cara, seguinte, a primeira, eu separei em alguns blocos. Vamos Uhum. começar falando sobre você. Tem duas perguntas básicas aqui para Fechado. que a gente comece. Primeira coisa cara, diz quem é você, conta brevemente a tua história, como é que você chegou até aqui. O que você faz da vida e tudo mais. Tá, então vamos de trás para frente. Hoje eu trabalho na Liberta Investimentos, que é um agente autônomo vinculado à XP, e é uma empresa que já tem mais de 15 anos de mercado. E a minha atuação lá é focada muito na parte de educação, produção de conteúdo, sobre economia, sobre mercado brasileiro, mercado global. Falo às vezes também de criptomoedas, mas o foco é investimentos em geral. Isso é o que eu faço hoje. Antes disso, eu fiquei na XP também, tive 2 anos na empresa de criptomoedas da XP, que acabou sendo encerrada, infelizmente, foi mês retrasado, se chamava XDEX, que era uma iniciativa da XP de empreender nesse mercado de cripto. E antes disso, eu trabalhei na empresa familiar do meu pai, incorporadora de imóveis em Porto Alegre, onde eu estou agora, minha cidade natal, onde eu sigo morando e trabalhando agora também. E antes disso, eu trabalhei em empresa de M&A, de fusões e aquisições, assessoria financeira. Trabalhei também 7 anos na ThyssenKrupp Elevadores, que é uma multinacional alemã. E pela Thyssen, eu tive a felicidade de viajar o mundo inteiro, ainda jovem, e sempre trabalhando na área financeira. Em todas essas empresas e experiências que eu tive, sempre trabalhando na área financeira. Minha Você fez graduação é economia? não, pois é, minha graduação foi administração e eu fiz mestrado em economia da escola austríaca em 2010, em Madrid, na Espanha. Então, resumidamente, essa é a minha história e experiência. Cara, seguinte, você é uma das pessoas que me vem à mente quando a gente fala sobre economia austríaca. Você já acabou falando um pouquinho essa palavra, né, essa expressão, agora nessa tua última resposta. E são sempre três ou quatro nomes que eu lembro assim de pronto quando a gente fala de economia austríaca. Você, o Hélio, o Rodrigo, alguns até como o Kogos ou os Quiocas, a galera mais raizona assim. Cara, você é aquele cara que, dentro do mercado financeiro, o teu canal, eu sempre falo que para mim é o melhor canal do YouTube sobre economia que tem no mercado. Muito Você é obrigado, muito conhecido obrigado. como, que é muito bom mesmo, e você é conhecido como um cara que é adepto à economia, à escola austríaca, não é? O que é ser um austríaco? O que é escola austríaca? O que esses caras fazem diferente dos outros? Me explica um pouquinho o que é isso. Boa. Cara, assim, a escola austríaca é o nome que se dá aos economistas que vêm de uma linha de pensamento econômico que começou lá com Karl Menger no fim do século XIX na Áustria. Ele era de Viena, austríaco, Karl Menger. Lá que começou a escola austríaca. E aí depois tiveram vários economistas dessa mesma linhagem, digamos. Aqui a gente tem ó, o Ludwig von Mises, é o principal economista da escola austríaca. Eu também sou conselheiro do Instituto Mises Brasil, para quem não sabe, até acabei não falando isso. Hoje também sou conselheiro da Casa da Moeda do Brasil. Acabei parando lá tentar ajudar na iniciativa de privatização da Casa da Moeda. Mas, enfim, a Escola Austríaca de Economia ela tem uma grande distinção em relação às outras escolas de pensamento econômico, porque ela começa toda a análise dos fenômenos econômicos centrada no indivíduo. É o tal do individualismo metodológico. Esse é o ponto de partida da análise dos fenômenos econômicos.
E isso é uma distinção porque as outras escolas, o que a gente fala que é o mainstream econômico, costuma focar muito em agregados, variáveis macro, a demanda agregada, a oferta agregada, e a escola austríaca se difere nesse sentido. E quando eu comecei a estudar a escola austríaca foi em 2008, na verdade, quando na época eu morava em Dubai. Eu cheguei em Dubai em janeiro de 2008 e era aquela bolha enorme e eu não entendia como aquilo podia se sustentar. A gente via prédios vazios, todos vendidos, 30 arranha-céus sendo construídos, um depois do outro, todos vendidos, 20% de ocupação e mesmo assim mais prédios sendo vendidos. E aquilo me soava estranho. Ali comecei a me interessar mais por economia, por escola, acabei caindo por casualidade na escola austríaca por conta do Ron Paul, congressista americano, grande libertário, que naquela época era a eleição americana, né? E ele estava se candidatando pelo Partido Republicano, e ele falava de escola austríaca, falava de crise do dólar, e eu comecei a escutar ele. E aí que eu caí na escola austríaca. E acho que o que me mais chamou a atenção foi que os economistas da escola austríaca foram os que, para mim, mais bem explicavam como o mundo funcionava, como os mercados funcionavam, como o empreendedor, qual o papel do empreendedor, que é fundamental na economia. Essa é uma figura que, por incrível que pareça, a figura do empreendedor, ela quase não existe nos livros textos de economia. A economia está dada, ela funciona quase como uma máquina que tem as suas manivelas, mas a figura do homem empreendedor criativo, que descobre oportunidades e empreende, ela inexiste na economia mainstream. Ele é quase que uma... Quando você pega os livros keynesianos, né? O empreendedor... E olhe que eu não sou um cara tão crítico de Keynes assim como... Por exemplo, eu tenho certeza que você. Mas a sensação que você tem realmente quando você pega os livros de Keynes é que o empreendedor ele é apenas uma pecinha no tabuleiro. Que o Estado, Exato, através dos seus sistemas de estímulo, ele ativa o empreendedor ou ele desativa o empreendedor e dane-se o que você tem na tua cabeça. Você é só uma pecinha aqui, né? Isso é verdade. exatamente. Na escola austríaca, o indivíduo ganha uma titularidade muito mais forte. Exatamente. E isso foi o que começou a me chamar a atenção, que eu vi que para mim era que melhor explicava como o mundo de fato funcionava. Mas, óbvio que desde então, assim, eu acabei saindo de Dubai para fazer o mestrado em economia em Madrid, deixei o emprego que eu tinha na ThyssenKrupp Elevadores, mas segui estudando e sempre focado mais em teoria monetária, teoria de ciclos econômicos, como os investimentos e ativos são impactados pelas flutuações do dinheiro, a intervenção do Banco Central, sempre foi a parte que mais me interessou. Mas, felizmente, hoje eu me considero, que eu digo que eu sou muito mais austríaco do que qualquer outra coisa, mas isso não quer dizer que eu não aproveite... Meus livros estão caindo. Estão caindo aí? Tá quase? Pois ó, tá quase. Mas isso não quer dizer que a gente não aproveite nada dos outros economistas. Mesmo Keynes falou coisas que são importantes, é preciso ler, ele teve contribuições à economia, sem dúvida nenhuma. Eu não sou daqueles que rechaçam qualquer outra coisa fora do meu grupinho economista austríaco. Não acho que é por aí. E até às vezes eu critico muito os austríacos porque eu vejo um pouco desse comportamento. Se não vem dentro dos austríacos, não vale nem a pena a gente olhar porque é besteira. Eu acho que não é esse o caminho. Seguinte, a gente vai falar agora, vamos entrar agora no mérito da discussão. Vamos começar a falar sobre Bitcoin. Como é que eu arranjei as perguntas? Cara, para as pessoas como eu, para as pessoas que não entendem nada do tema. Então eu também vou aprender, vou pegar uma consultoria grátis. A sua consultoria custa aí 50 mil, eu estou pegando de graça para fazer live. Seguinte, vamos começar pela pergunta mais direta de todas, cara. Qual que é a definição, ou se você preferir uma palavra mais precisa, a nomenclatura, qual que é a definição, não sei se existe correta, né, para Bitcoin? Bitcoin é uma moeda, é uma forma de pagamento, é uma commodity. O que é Bitcoin, cara? Eu vou usar a definição do próprio inventor, o Satoshi Nakamoto, que é um sistema de dinheiro eletrônico P2P. Ou seja, uma forma de dinheiro puramente digital, um ativo digital, que você pode trocar entre duas pessoas, eu transfiro para você transfere para outro, e sem precisar passar por um terceiro de confiança, um banco central, uma casa de liquidação. É P2P, peer-to-peer, de ponto a ponto, de pessoa a pessoa. Em uma frase, essa é a definição de Bitcoin. Você já falou a palavra que puxa a próxima pergunta aqui na ordem. Você falou Satoshi Nakamoto, né? E, cara, para quem sabe um pouquinho da história, né? Satoshi é aquele que as pessoas alegam que é o criador dessa moeda, desse sistema de pagamento. Cara, Satoshi é uma pessoa, Satoshi é uma empresa, Satoshi é um grupo, Satoshi
Ninguém sabe, são só especulações. O que é ou quem é Satoshi? Assim? Tem algumas especulações. Então vamos lá, até para quem não sabe nada de Bitcoin, caiu de paraquedas nessa live. O Bitcoin ele foi anunciado pelo Satoshi Nakamoto no dia 31 de outubro de 2008. Esse cara, esse pseudônimo, enviou para uma lista de discussão de criptografia na internet, mandou um e-mail lá, uma mensagem para esse grupo, anexando um paper dizendo, ó, esse é o Bitcoin, o sistema de dinheiro eletrônico P2P, que eu estou inventando agora, e está aqui um paper descrevendo os principais conceitos desse sistema. Então isso foi em 2008. E esse nome era completamente desconhecido, ninguém tinha ouvido falar de Satoshi Nakamoto. Mas depois que ele sumiu do mapa depois, por sinal, ele seguiu ativo nos fóruns de discussão, ele liberou o software para todo mundo começar a usar em janeiro de 2009, e no finalzinho de 2010 ele sumiu do mapa. Quando a CIA convocou um dos desenvolvedores do sistema para conversar, ele resolveu sumir do mapa. E nunca ficaram sabendo, nunca se soube qual é a real identidade dele. Mas tem alguns suspeitos, alguns candidatos. Eu acho que a tese mais provável é que é mais de uma pessoa, não apenas uma pessoa individualmente, mas que o rol de pessoas possíveis ele é muito restrito. Porque quando a gente começa a estudar, quando eu comecei a estudar esse conceito de dinheiro eletrônico, que já tinha pelo menos 3 décadas de estudo quando o Bitcoin foi anunciado. O primeiro cara a escrever sobre isso foi um criptógrafo americano chamado de David Chaum, no começo dos anos 80. Então o cara já falava sobre dinheiro eletrônico lá nos primórdios da internet. Então esse campo de conhecimento científico, e assim que eu gosto de denominar esse novo campo do Bitcoin, já tinha sido estudado a fundo lá na década de 80. Então quando a gente faz esse rastreio de toda a história deste campo de conhecimento científico, eram, sei lá, meia dúzia de pessoas, 12 pessoas, 20 pessoas que realmente estavam estudando esse mundo de dinheiro eletrônico, de dinheiro na internet. Então são poucos candidatos possíveis ao posto de Satoshi Nakamoto. E que tenham também a qualidade técnica, não é? Para conseguir colocar. Não bastava ser um cara de blog, um cara de Reddit aí que ficava falando sobre isso. O cara tinha que saber, de fato, implementar a coisa, não? Exatamente. E o que é bacana é que ele fala na mensagem, depois das mensagens que ele escreveu, né? Que primeiro ele fez o sistema funcionar. Primeiro ele fez os códigos, escreveu o código do sistema, e aí que ele viu que o negócio realmente parava de pé e que funcionava, aí que ele escreveu o paper e divulgou na lista de discussão de criptografia. É fantástica a história. Agora vem uma pergunta, ela não estava aqui na lista, ela surgiu porque você estava falando aqui. Tecnicamente falando, eu não sei se você consegue. Você deve saber isso tecnicamente falando. Cara, o que constrói esse Bitcoin é genial, é algo que você olha e fala, meu Deus, isso daqui foi o Bill Gates fazendo um software e dizendo que teria um computador em cima de cada mesa, ou é algo muito simples que não existia e que passou a existir, as pessoas adotaram? Ou não, esse cara é um gênio de clave maior? Cara, assim, honestamente, para mim é uma das grandes façanhas da mente humana. É genial. Quando você entende como todas as peças se encaixam, você percebe a genialidade da coisa que o Satoshi Nakamoto criou. E a grande, assim, o que ele teve de brilhante não foi em uma peça específica, mas sim o conjunto da obra. Porque muitos dos elementos que fazem parte do Bitcoin não foi ele que criou. Por exemplo, os algoritmos criptográficos que se usam no sistema são todos padronizados, que se usam em tudo que é site de internet, na internet inteira, e já existiam anos antes do Bitcoin. Mas então ele não constrói do zero, ele utiliza já blocos pré-construídos. Tá? Claro, claro. Então, a grande genialidade dele foi conseguir unir todas essas peças e fazer um sistema de tal forma que as regras do protocolo, do sistema, incentivam sempre o comportamento honesto. É muito mais rentável cada participante da rede, cada usuário, atuar de acordo com as regras do sistema do que tentar perverter em benefício próprio. Ele vai acabar perdendo mais. E isso que faz do Bitcoin um sistema, primeiro, altamente seguro. Para se ter uma ideia, ele roda desde janeiro de 2009, então mais de 10 anos. Nunca teve nenhum caso de fraude no sistema, na rede do Bitcoin, que é o chamado blockchain,
que é onde todas as transações estão registradas, e nunca houve nenhum tipo de ruptura do sistema, e ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano, e nesse período todo, o que a gente chama que é o nível de uptime, de confiabilidade do sistema, é 99,98%. Realmente, assim, é uma proeza. Quando eu entendi tudo isso e caiu a ficha das implicações desse sistema, eu caí da cadeira e virei um apaixonado, fascinado, entusiasta. Acabei escrevendo o livro em 2014, que até eu não falei na introdução, Bitcoin, a moeda na era digital, que foi publicado pelo Mises Brasil. E, enfim, e aí o resto é blogs que eu escrevi, o canal no YouTube que eu comecei por conta do Bitcoin também, em grande parte, não apenas por causa dele, mas em grande parte foi por causa dele. Cara, de todos os economistas austríacos, o Hayek é o meu preferido. Assim, eu gosto muito do Hayek. A minha obra preferida é sobre a crise de 29 do Rothbard. Inclusive, para mim, foi o maior livro de economia, não investimento, outras coisas, que já escreveram sobre dinheiro. Aquele livro, para mim, é fantástico. Saiu pelo Mises também, não é? America's Great Depression. É fantástico aquele livro. Mas o Hayek, para mim, sempre foi o que eu mais gostei. E eu peguei um trecho de uma entrevista do Hayek em 1984, quando ele está sendo... É triste que é um jornalista com pouca cultura, assim, que está entrevistando Sim. ele. Então ficou uma coisa mais rasa. E ele pega uma parte que ele fala assim, ó. Você sabe que o Hayek, no final da vida, ele ficou com aquela pira de dinheiro privado e ele só falava sobre isso, né? Na entrevista ele fala, eu não acredito que teremos uma moeda de qualidade novamente antes que tiremos a coisa da mão do governo. Já que não podemos tirá-lo violentamente das mãos do governo, tudo que podemos fazer é, através de uma solução astuta, introduzir algo que eles não poderão parar. Hayek foi o precursor da discussão que levaria ao Bitcoin? Sem dúvida. Ele é uma das grandes fontes de inspiração esse pessoal, que eu digo que são os criadores do Bitcoin, ou o grupo, ou os chamados cypherpunks, os punks da criptografia, que é um grupo que começou a se reunir no início dos anos 90, e vários deles ainda estão ativos, ou são conhecidos, estão no Twitter, tudo, e publicam artigos. Um deles é até um dos fortes candidatos a ser Satoshi Nakamoto, que é o Nick Szabo, um americano polímata, um cara doutor em Direito, Computação, o cara é genial, Economia. E nas discussões desse pessoal, tem a lista de discussão dos cypherpunks, que foi durante toda a década de 90. São vários arquivos com todos os e-mails. E lá a gente via essas discussões onde se falava muito sobre Hayek, se falava sobre a desestatização do dinheiro, se falava sobre free banking, que é o George Selgin, que ainda está vivo, que é um economista da escola austríaca também, da George Mason University. Mas o Hayek, pela ideia dele, por essa frase que você falou, assim, ele realmente chegou no fim da vida intelectual dele, o fim da vida dele propriamente dita, né, que ele acabou falecendo depois. Ele morreu em 93, 92, 93. E ele realmente foi... O paper que ele começou a falar sobre isso foi um paper de 74, eu acho, onde o paper chamava Choice in Currency, que é uma escolha na moeda. E aí depois ele escreveu o livreto dele, A Desestatização do Dinheiro, The Denationalization of Money. E que ele traz justamente essa ideia. Olha, eu cansei de sugerir soluções de como tornar a moeda do governo algo mais são, mais sadio, ou moeda sonante, para usar o termo sound money, e desistir porque não tem como. A única forma de realmente ter uma moeda sadia é tirando ela das mãos do governo, porque o governo, pela sua própria benevolência, jamais vai nos fornecer uma moeda boa. Então essa foi a conclusão dele. E o Bitcoin nasce dessa ideia de concorrência de moeda, que é a concorrência monetária. E esse é outro insight dos austríacos, que eu acho que é fundamental, e os austríacos acho que são dos únicos que enfatizam muito esse ponto. Quando a gente olha a história do dinheiro, é uma história de evolução. O dinheiro não é uma coisa estática. Várias coisas foram dinheiro ao longo dos milênios. Então, hoje que a gente tem um papel moeda, não é porque simplesmente o processo evolutivo foi estancado e nada mais além disso pode acontecer. Pelo contrário, o processo evolutivo ele não para jamais.
Ele foi interrompido, ou melhor, ele foi proibido agora pelos governos. Mas o processo evolutivo da moeda, ele não se encerra. Cara, tem uma entrevista que o Hayek dá em. Essa é mais pra frente ainda, ele já estava bem velhinho quando ele ficou com aquela moda de ficar usando aqueles óculos escuros. E algumas tem até no YouTube, vale a pena ver, eu já vi várias Tem, delas. tem. Elas só não estão em português, mas aí, bom, É. ativem as legendas automáticas aí de inglês e leiam. E que o Hayek fala, eu lembro dessa entrevista, em que ele fala que existem três elementos que classificam a civilização, o homem moderno. Que ele fala law, language and money. E ele fala que apenas um foi proibido de evoluir livremente, que é o dinheiro. Ele fala nossas É leis verdade. e nossa linguagem ela evolui livremente, ela flui livremente, mas o dinheiro foi interrompido. Isso é do cacete, assim. Ninguém nunca, pra mim, pensar em dinheiro, o cara chega a cogitar entre o dinheiro de um emerging market, entre Uhum. real e o dinheiro emitido pela Coca-Cola. Qual dos dois você preferiria ter em mão, né? Seguindo toda a governança, o compliance e tudo mais. Talvez o da Coca-Cola, cara. E o pior é talvez o da Coca-Cola, né? Isso que é o bacana do dinheiro, é que é uma ordem espontânea também. Assim como a língua, assim como a lei, que vai sendo descoberta, vai sendo aprimorada e vai sendo escolhida pelos indivíduos. E a tendência, assim como a lei, mais até a linguagem e o dinheiro, é que apenas um se sobressaia, ou que um prevaleça e acaba sendo usado. É o chamado efeito rede, né? A força do efeito rede. Quanto mais algo é usado, maior a tendência é que as pessoas vão acabar usando essa mesma rede. Isso vale para a internet, isso vale para a língua, isso vale especialmente para a moeda. Quanto mais uma moeda é usada, quanto mais uma mercadoria é utilizada como meio de troca, mais ela acaba sendo utilizada como meio de troca, e isso acaba sendo num processo que se retroalimenta, aumentando ainda mais a liquidez dessa mercadoria, até chegar ao ponto que é o bem mais líquido do mercado, ou, de outra maneira, a moeda, o meio de troca geralmente usado. E ele traz esse conceito que é fantástico. Vamos falar de Bitcoin como investimento? Vamos lá. Agora é a hora que tá todo mundo assim, né? Pô, cara, você tá falando aí, tá maravilhado, olhos brilhantes. O que você tá falando aí que você não se importa com Bitcoin, você gosta de hype? Vamos falar de Bitcoin como investimento. Eu separei uma pergunta que foi... Por que eu escolhi essa pergunta? Porque foi o princípio investigativo que eu utilizei para decidir se eu queria continuar estudando Bitcoin ou não como investimento. Uhum. E qual foi o livro, para mim, o livro mais importante na minha história de investimento pessoal? Foi O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Para mim, são 3 ou 4 livros que compõem a minha clave principal intelectual sobre investimento. O Benjamin Graham talvez seja o mais clássico deles. E o Benjamin Graham inicia o seu livro com a seguinte frase. Ele diz que um investimento, ele usa essa exata frase, assim, pode ser considerado uma operação de investimento aquela que, após análise minuciosa, promete segurança do principal e retorno adequado. As operações que não atendem esses dois requisitos são especulativas. E a partir desse princípio se desenvolve a sua teoria, né? Bitcoin pode ser considerado, não pode ser considerado investimento, é hedging, é proteção, é especulação, é uma aposta. O que é Bitcoin para você? Assim, se a gente for filosofar, até a palavra especulação a gente pode qualificar como uma questão de prazo. O investimento do Benjamin Graham é também especulativo, mas o prazo dele é muito maior. Mas assim, eu acho que tem um outro conceito também de investimento que vai na linha do Benjamin Graham e que está aqui atrás, o Buffett, que ele também fala, que para ele um ativo investimento é algo que tem algum rendimento, que gere fluxo de caixa. E Bitcoin claramente não se enquadraria nesse conceito. Mas isso não quer dizer que não possa ser um ativo a se considerar numa carteira de investimento, num portfólio. E por que eu digo isso? Porque tem vários outros ativos que compartilham de algumas das qualidades que o Bitcoin tem. Um ativo escasso, que é real, embora de natureza digital, é um ativo real, escasso. Essa foi outra grande novidade que o Bitcoin trouxe, a escassez do mundo físico replicada no mundo digital. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas a gente tem um ativo milenar, que foi moedo durante centenas de anos, que é o ouro. E até hoje o ouro é utilizado como um ativo monetário, como um ativo de proteção
para momentos de inflação das moedas nacionais, para momentos de crise como forma de proteção. E não é porque o ouro não gere nenhum rendimento que não possa ser um ativo a ser considerado. E o Bitcoin se enquadra, para mim, no mesmo conceito do ouro. Claro que de forma muito mais especulativa, porque não tem o histórico do ouro de milênios, não tem a liquidez do ouro, então por isso ele acaba sendo ainda muito volátil. Nunca, jamais recomendaria ninguém colocar 20, 50% do seu patrimônio em Bitcoin. Jamais. Aliás, todo mundo que está aqui assistindo, nada aqui é recomendação de investimento. Faça seu dever de casa, saiba dos riscos, não faça besteira com o seu dinheiro, jamais. Eu acho que o Ray Dalio fala, né? There's no digital gold, né? Ele bate muito nisso, né? Que o Bitcoin não é um ouro digital, um ouro. Ele até usa a expressão ouro 2.0, né? Uhum. E agora vem uma pergunta. Eu diria que, complementando o que o Dalio fala, e ele tem razão, por isso que eu digo, o Bitcoin é mais um aspirante a ouro digital. Ele é um potencial ouro digital. Não é ainda, mas para mim ele, em teoria, ele tem sim esse potencial. E agora eu vou fazer uma pergunta pessoal minha. Se nós passarmos a considerar o Bitcoin um investimento, se bem que a sua posição já é mais de considerá-lo um ativo, uma parte fundamental na carteira, mais para frente eu até vou perguntar como é que você enxerga a distribuição dele, a alocação dele dentro de uma carteira de investimento. Cara, a partir do momento que você considera Bitcoin um investimento, como é que você chega a um valor intrínseco dele? Como é que você considera que você fez uma boa compra? Ele caiu 50%, ele é uma boa compra. Como é que você traça que existe um bom momento de compra ou de venda pelo histórico de máxima e de mínima, mas o que garante que ele tem sem valor intrínseco? Como é que você mexe com isso? É uma grande aposta no futuro? Como é que funciona? Cara, deixa eu desativar rapidinho os comentários aqui, porque senão eu não presto atenção. Então vamos lá, deixa eu focar. Já me acostumei. Eu sou blogueirinha. Vamos focar. Primeira resposta, olha que engraçado. Até hoje, depois de milênios de experiência humana com ouro, ainda não há uma metodologia que é consenso entre os investidores de como precificar o ouro, como valorar o ouro. E por que isso? Porque o ouro é definido com base em oferta e demanda. Então, qual é a maneira que você pode chegar a uma precificação ou perto de uma avaliação? É analisar as forças de oferta e demanda, tentar precificar como vai se comportar a oferta, a produção de ouro nos próximos anos e como vai se comportar a demanda. Por um lado, o ouro tem uma demanda não monetária, o seu uso industrial, mas eu diria que 80% ou mais da sua demanda é monetária. Ou até a prata tem mais demanda que não é meramente voluptuosa. Tem mais utilização industrial. Sim. Tem mais utilização. A prata tem mais uso industrial, tem outras aplicações e tem uma oferta maior também, é mais abundante. Por isso que o preço da prata é mais volátil que o do ouro. Aí quando você traz isso para o Bitcoin, ele é similar também. Assim, o Bitcoin você consegue analisar a oferta e demanda. Qual é a oferta do Bitcoin? A gente sabe que são 21 milhões de Bitcoins. Esse é o limite máximo. Já foram criados, até agora eu perdi a conta, mas acho que já está em quase 19 milhões de Bitcoins que foram criados. E o máximo Bitcoin está nascendo ainda? Eles vão nascendo os Bitcoins assim? Não deve ser minerado, né? Eles são criados pelos mineradores. Deixa eu até ver como é que está aqui vou botar aqui na eu pensei que já tinha sido tudo criado. Não, ainda não foi. Ainda está sendo criado ou minerado. Bom, agora não vou conseguir entrar, mas enfim. E onde eles ficam antes de serem criados ou minerados? Eles não existem ao não? Não existem. Eles são criados como um registro contábil. Da mesma forma que um banco central cria dinheiro fazendo um registro contábil, o Bitcoin também. A diferença é que no Bitcoin só pode criar de acordo com a regra que foi definida. E todos os Bitcoins criados e todas as transações ficam registradas no blockchain, que é o grande livro contábil do sistema. De maneira responsável, não como a América Latina inflacionista dos anos 80, mas se os americanos quiserem criar dinheiro hoje, né, eles vão ter que fazer uma operação de compra e venda entre o Estado e o Fed, né, que vai garantir essa renovação de moeda. Existe alguma garantia por detrás dessa operação de surgimento de Bitcoin? Existe algo que garanta o Bitcoin? Não? Como é que funciona isso? Vamos lá, tem 18 milhões 386 mil bitcoins que já foram criados. O que o sistema garante, aliás, não é nem um sistema, o que os participantes do sistema garantem, já vou explicar por que essa minha afirmação,
O que é garantido é a quantidade máxima de bitcoins. Então, essa emissão, essa criação, isso não pode ser burlado. E por que não pode? Porque todo o sistema é público, ele é transparente. Todas as transações que ocorrem no sistema podem ser auditadas, inspecionadas por qualquer um, e são auditadas a todo instante. Então, por exemplo, hoje a regra do sistema é 6,25 bitcoins por bloco criado por um minerador, por bloco registrado na rede. 6,25. Digamos que, porventura, um minerador queira dar uma de esperto e bota a recompensa dele lá, em vez de 6,25, ele bota 40 bitcoins. Ele pode fazer isso. Só que o restante todo da rede vai identificar aquela tentativa de burlar Identifica a regra prontamente? Eles identificam muito rápido? Na hora. E rejeitam o bloco dele. Então o bloco dele nem vai ser aceito por e ele todos não os recebe. participantes. E ele não recebe e vai ter gasto de energia elétrica, depreciação da máquina e não vai ganhar recompensa. Vai ter gastado dinheiro à toa, desperdiçado recursos. Essa é uma das regras do sistema e a forma como ele foi constituído que faz com que ele seja muito seguro, porque ele está constantemente sendo auditado por todos os participantes. Bitcoin, a quanto que ele está da máxima? A máxima dele foi 19.600 e tantos dólares em dezembro de 17. Agora estava 8.800, chegou a 9.000. Está 50%. Está 50%. Mas chegou 45%. Mas chegou a mínima depois dos 19.000 e tanto, foi 3.120 em dezembro de 2018, um ano depois da máxima. Nesse momento em que nós estamos aí a 45% do valor da máxima dele, eu lembro que no ano passado, agora eu não lembro, a minha memória não é muito boa, se no ano passado, um ano e meio atrás, muito amigo meu, conhecido meu, foi para o Paraguai para montar aquelas estruturas as fazendas de mineração. Bitcoin. Isso ainda tem valor econômico, gera alfa isso daí, ou o cara desmonta porque cai, ele monta quando sobe, isso é uma estrutura dinâmica, dá para competir com o chinês, como é que funciona essas coisas? Hoje é uma indústria especializada. É como você perguntar, cara, dá para minerar ouro? Não dá. Dá para minerar ouro com uma pá? Difícil, uma pá não consegue mais minerar ouro. Você tem que ir lá na mina, comprar maquinário, um trator, é realmente uma indústria especializada. Da mesma forma funciona com o Bitcoin. Hoje precisa de computadores específicos que conseguem resolver o problema criptográfico lá para conseguir gerar os Bitcoins e exige muita força computacional. Então, alguém que quiser minerar Bitcoin, criar Bitcoin, vai precisar gastar alguns milhares de dólares em maquinário. E o ideal, por isso que o pessoal vai para o Paraguai ou para outros lugares frios, custo de energia, né? Onde a energia é muito barata, porque custa muito, demanda muita energia para resfriar os processadores que esquentam muito. Então, ou você vai minerar na Islândia, ou na China, ou na Antártida, sei lá, ou onde a energia é muito barata. Mas é uma indústria especializada. Hoje você não consegue competir na sua casa. É inviável. Qual é... Bom, você tem seus investimentos, né? Você é um dos caras que eu mais acompanho quando o assunto é mercado financeiro. Você tem sua carteira de investimentos. Qual que é o papel do Bitcoin dentro de uma carteira? Como é que ele se posiciona? É como hedge? Você acha que vem inflação, você compra Bitcoin? Mas o negócio é mais volátil do que qualquer inflação. Como é que você usa isso daí dentro de uma carteira? Eu acho que hoje ainda é uma aposta de longo prazo. Não dá para pensar que é algo de curto prazo. Assim, quando a gente vê tudo que os bancos centrais estão fazendo no mundo afora, desde a crise de 2008, e o Bitcoin surgiu como uma certa alternativa e crítica ao sistema financeiro, tanto é que o Satoshi Nakamoto, na primeira mensagem, no primeiro bloco minerado, ele gravou uma mensagem que era a manchete do jornal britânico The Times do dia. E a mensagem dizia: The Times, 3 de janeiro, Chancellor on brink of second bailout for banks. Então, o chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. E aí agora, no bloco 629.999, que foi o penúltimo bloco antes de cair a recompensa pela metade, já explico o que é isso. Aí gravaram uma nova mensagem que, agora qual foi o jornal? New York Times, e o resgate agora aos bancos é 3 vezes maior do que foi em 2008. Então, você vê que, assim, a gente pode encarar o Bitcoin como um espelho das moedas nacionais, da mesma forma como encara o ouro. Enquanto os bancos centrais estão aí criando trilhões de dólares
sem nenhum esforço econômico, simplesmente com teclas de computador e depreciando o valor de suas moedas, a gente pode imaginar que um ativo escasso que não pode ser inflacionado tende a performar bem ao longo do tempo. Você tem um percentual, se você quiser revelar, lógico, você tem um percentual, o quê? 1%? É marginal dentro da tua carteira ou não? É mais do que eu recomendaria. Assim. Eu digo que, assim, para quem quer ter como uma posição no portfólio, no máximo, uns 5%. Acho que talvez adequado seja mais uns 2%, 4%. É tipo que nem eu comprando Facebook, tipo, foda-se, foda-se a prudência. Agora, na tua opinião, você falou, olha, então vamos lá. Você fala para mim que é um espelho da maneira com que os bancos centrais tratam o dinheiro. Você me falou que tem também um grande viés de aposta no que isso pode vir a ser. Perfeito. E você tem um percentual maior do que você recomendaria para quem não conhece. O Warren Buffett tem uma frase muito boa: risco é quando você não sabe o que você está fazendo. Exatamente. Cara, na tua cabeça, não importa os outros, na tua cabeça, cara, qual é o melhor cenário para o Bitcoin? O que seria formidável? O que viável de acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos? A gente sabe que é um exercício de brincadeira. Isso claro, assim, eu já falei, eu não faço previsão de preço, mas eu acho que é bem possível o Bitcoin valer 10 vezes o que vale hoje. Não, tipo, eu não quero $100. Eu não quero nem que você fale de preço. Eu quero que você fale de como é que isso se encaixou na sociedade. Ou será que minha mãe vai saber o que é Bitcoin? Ou são só essas coisas de neguinho da internet, assim? Pois é difícil dizer. Talvez não. Eu acho que o Bitcoin ainda tem um longo caminho pela frente para se tornar muito mais amigável e utilizável a ponto de ninguém se preocupar com o que está fazendo e sabe que funciona e pode usar e pronto. Ele não está preparado para isso hoje, não está pronto para isso hoje. É como a internet. Eu fui um pioneiro como usuário comum da internet no Brasil. Eu comecei em 93, 94. Naquela época... Você é velho mesmo, bicho. Porque eu sou velho e você é mais velho que eu nisso daí. Naquela época, conseguir configurar um servidor de e-mail no computador, imagina ainda em MS-DOS, começando o Windows 3.11, que eram 7 disquetes ali. O pessoal que nem sabe o que é disquete. Mas enfim, era muito difícil usar a internet naquela época. O ponto que a gente chegou hoje, que você liga o telefone, tudo está conectado, você bota o usuário e senha, tudo funciona, cara, demorou vários anos para isso acontecer. E o Bitcoin está, talvez, na internet da década de 70, década de 80, assim, em termos de evolução e de usabilidade para o usuário comum. Né? Então ainda tem muito para ser muito mais presente na vida das pessoas. Mas acho que tem um papel, aí acho que até uma questão filosófica, e tem a ver com, para mim, o que é a essência do Bitcoin, que tem a ver com a liberdade. E liberdade monetária, o que o Hayek trazia, a liberdade tanto de produzir moeda quanto de escolher moeda. Porque o que a gente vê hoje com os bancos centrais, e essa é uma preocupação que eu tenho sempre muito presente, que à medida que os bancos centrais vão avançando nessas medidas arbitrárias, eles vão começar a avançar nas medidas autoritárias também. Não é apenas inflacionar a moeda, daqui a pouco vai ser medidas restritivas de quanto você pode transacionar, do quanto você vai ser obrigado a gastar, aquelas chamadas taxas de juros negativas, isso é uma tarifa no seu dinheiro. É o que eles querem estimular que as pessoas gastem. E no limite, a gente pode imaginar qualquer cenário. Até o que foi lá com o Franklin Delano Roosevelt, em 1933, quando o governo americano simplesmente confiscou o ouro dos cidadãos. Tudo bem, não confiscou diretamente, ele entregou dólares e tomou o ouro dos cidadãos. Mas você lembra... Mas no ano seguinte ele depreciou o valor do ouro. Você lembra da pena que era aplicada, claro. O que seria aplicada a cada cidadão comum que fosse encontrado com ouro em seus bolsos? $10 mil da época ou 5 a 10 anos de detenção. Assim, prisão também. Então, era para ser preso. Se isso aconteceu no país que é o Land of the Free, Home of the Brave, imagina em outros países. Então, quando a gente olha esse cenário que a gente está hoje de dinheiro, de banco central, de sistema financeiro, que a gente é refém do sistema financeiro. Assim como a gente pode ser refém de uma plataforma de rede social, Facebook, Instagram, YouTube, etc., a gente é muito mais refém do sistema financeiro. E se a gente sai dele, o que a gente pode transacionar? O papel moeda, dinheiro em espécie, é impossível viver uma vida
economicamente normal apenas com dinheiro em espécie. Não, eu Então, gosto muito daquele. Eu conheci o Peter Schiff pessoalmente, né? E eu também. eu lembro do vídeo que o Peter Schiff fez quando ele entrava no banco e ele falava assim: Eu quero sacar todo o meu dinheiro. Não E pode. aí a gerente, tipo, o cara tinha, sei lá, 700 milhões de dólares. A gerente, como o senhor? O que o senhor quer fazer? Eu vim aqui, bom dia, eu vim sacar todo o meu dinheiro. O cara, mas o senhor não pode. Eu falo, como eu não posso? O dinheiro é meu. Quanto tempo você precisa? Eu preciso esperar para que tenha todo o meu dinheiro. E não iriam entregar todo o dinheiro dele. É isso aí. Então, Não, assim, deixa eu até você contar um sabe. episódio Ah, conta. importante, que é exatamente nessa linha. Em 2015, na Suíça, quando começaram as taxas de juros negativas, um fundo de pensão na Suíça fez toda a conta de quanto ele estava tomando lá a trolha de tarifa de taxa de juros negativa que o banco dele estava repassando ao correntista, ao fundo de pensão. E aí o gestor do fundo de pensão fez a conta, pô, se eu sacar todo esse dinheiro, botar num cofre, gastar com segurança, tudo isso, e a logística, ainda assim eu vou economizar. Vai ser rentável. Vou fazer isso. Ele foi no banco, tentou sacar o dinheiro e o banco disse não. Aí o banco foi no Banco Nacional da Suíça, que é o banco central de lá, e o Banco Nacional da Suíça disse, olha, proceda da maneira que melhor atenda os interesses da empresa. E simplesmente negou a entregar o dinheiro do fundo de pensão. Então, esse é o sistema que a gente vive. E é por isso que eu digo, quando a gente analisa tudo isso e encontra o Bitcoin, eu vejo o Bitcoin hoje como a última alternativa a toda essa arbitrariedade e autoritarismo que pode chegar no sistema financeiro. Esse negócio vai deixar de ser tão volátil? Porque a minha opinião é que ninguém vai de fato, por exemplo, eu preferia deixar o meu dinheiro em juros negativos do que comprar todo o meu dinheiro dessa porra, porque daqui a pouco cai Claro. 50. Isso deixa de ser volátil, isso é mais ou menos como a terraformação, isso daí são os vulcões explodindo, daqui a 20 anos isso daí se esfria ou não. Essencialmente isso daqui é um ativo volátil. Não tem como saber se vai ser tão estável como é o ouro hoje ou como é uma moeda de reserva, franco suíço, libra, dólar. Não tem como saber. Acho que pode chegar a esse momento, mas ele precisa ainda crescer muito em volume de negociação, ser muito mais negociado do que ele é hoje, ter uma liquidez muito maior para chegar a ser um ativo muito mais estável. Mas ele pode chegar, mas assim, francamente não tem como a gente ter nenhuma garantia sobre isso. Outra pergunta. Eu vou colocar essa na frente porque vai valer a pena. Pro meu entendimento. Cara, tem Bitcoin, tem mais 50 coins. Tem coin que vale $1, coin que vale ouro, coin que vale isso, stablecoin, blá, blá, altcoin, pambabacoin. Por que o Bitcoin todo mundo conhece? Os Sim. outros, só a galera muito. Por que o Bitcoin deu tão certo? Porque ele é o maior, porque ele é o mais líquido, porque ele é o primeiro. Ele é melhor que as outras. O que ele tem de diferente? A primeira coisa, sem dúvida, que é por ter sido o primeiro dessas novas criptomoedas que são totalmente descentralizadas ou muito descentralizadas. Por conta disso, o efeito rede do Bitcoin é muito maior que as demais. Toda a infraestrutura já desenvolvida e instalada ao redor da rede do Bitcoin é bem maior do que as demais. E ele tem algumas, além do efeito rede, ele também, em termos de tecnologia e de segurança, ele é a melhor. Qualquer cara de tecnologia, programador, cara que entende, que consegue ler os códigos do Bitcoin, sabe o que o sistema faz, ele vê os códigos do Bitcoin, vê o sistema funcionando e compara com as outras criptos, e assim, é o Bitcoin lá em cima e o segundo lugar bem, bem atrás. Então, em termos de segurança, o Bitcoin é o principal. E quando a gente imagina, ou quando a gente pensa que o Bitcoin deve ou pode funcionar como um ativo, como um potencial ouro digital, como uma moeda, ele precisa ser muito seguro, ele precisa ser muito estável e ele precisa ser, acima de tudo, imutável como foi o ouro. Porque se algum alquimista tivesse descoberto como replicar ouro em laboratório séculos atrás, o ouro teria deixado de ser ouro. A mesma coisa com o Bitcoin. Então hoje tem gente que critica o Bitcoin porque ele é difícil de mudar, de atualizar, mas na minha visão isso é muito mais uma propriedade, um atributo a ser celebrado do que uma falha. Isso é por desenho, by design, e não uma falha intrínseca dele. Vamos lá, a gente falou
A minha pergunta foi se isso daí se tornaria de fato algo menos volátil, né? Depende muito também de como esse papel vai evoluir. Cara, três frases aqui que eu separei do Ben Bernanke também, que ele fala que Bitcoin facilita muito a evasão de divisas, desvia a função do governo, não é rastreável, isto não pode acabar bem. Vitor Uhum. Constantino, que é o vice-presidente do Banco Central Europeu, fala, isso se Constâncio, parece não é? muito. Constâncio ou Constantino? Constâncio. Acho que é Constâncio, mas enfim. Azar. Isso se assemelha com o movimento das tulipas. Depois nós temos aquele acho que é Mark Carney, que fala que é uma ótima tecnologia, mas que carece, em princípio, de regulação. Cara, o Bitcoin vai conseguir fugir da mão do Estado, vai conseguir deixar de ser regulado, ou já vi gente defendendo que a partir do momento que ele for regulado, ele vai ganhar tração e vai poder ser utilizado cada vez mais pelas instituições maiores. É assim, o Bitcoin sempre vai ter essa aura assim de anarquia ou de afronta ou de ideia subversiva, porque ele não pode ser impedido de funcionar. Como é uma rede distribuída, não tem um ponto único de falha, não tem um servidor centralizado, não tem uma empresa que você manda um oficial de justiça e diz, ó, desliga tudo aí porque o governo mandou parar. Não tem como. Então, se em algum momento governos mundo afora fecharem o cerco e tentarem regular mais, ou até chegar ao limite de proibir, de jogar no mercado negro, é o que vai acontecer. Vai jogar no mercado paralelo, no mercado negro, como acontece em várias jurisdições, com dólar, com ouro, com qualquer moeda forte. Então, é bem possível que isso aconteça assim. E talvez isso seja até provável de acontecer se o cenário que eu tenho desenhado, por conta do que os bancos centrais estão fazendo e do que eles tenderão fazer no futuro, é possível que isso sim aconteça. Um cerceamento maior dos governos impedindo que ele funcione. Mas, assim, ele é uma ferramenta, ele é talvez uma alternativa ou até uma arma para os cidadãos e para qualquer cidadão. E eu tenho certeza que mesmo membros do Estado, políticos, burocratas, também vão acabar usando o Bitcoin, por mais que digam, não, isso aqui está proibido, mas alguns deles certamente terão alguma coisa. Cara, e esse argumento de que Bitcoin é usado largamente para lavagem de dinheiro, eu, se não me engano, acho que o próprio Peter Thiel falou que isso é usado para comprar aqueles opiáceos na internet. Bitcoin Uhum. ainda é esse negócio de Silk Road, não, Silk Road de... Como é que era o nome daquelas coisas de droga da Deep Web? Era Silk Road, isso mesmo. Silk Road, não é? Ainda Silk Road. é um negócio para isso ou não, cara? Isso já ficou lá para trás ou isso daí nem existiu e Hoje era em meio que dia, preconceito? hoje em dia é bem menos relevante no total da rede. Certamente se usa o Bitcoin, alguma outra cripto na Deep Web, em algum mercado negro. Mas, assim, o dólar é a principal moeda usada pelo crime no mundo inteiro. Então, Sim, os caras compram cocaína em dólar, né? exato. Então, não é isso que faz da moeda ser ruim ou ser má. Eu sempre falo isso, pô, o dinheiro, assim como o Bitcoin, o dólar, ou qualquer outra tecnologia, ele é neutro. A tecnologia é neutro. Pô, se um traficante utiliza um telefone celular da Apple, a rede da Oi, um carro da Toyota para entregar droga e recebe em Bitcoin, o Bitcoin que é o culpado pela transação, o crime está no ato, a contravenção está no ato e não na tecnologia empregada. Mas é sempre talvez o principal pretexto para governos regularem mais ou barrarem até o seu uso, e até com o próprio papel moeda, né? Hoje há alguns economistas que defendem a abolição do papel moeda para coibir financiamento ao terrorismo, Eu achei lavagem de muito, dinheiro, drogas e tudo mais. eu achei muito engraçado porque eu recebi uma pergunta nos meus stories dizendo assim, Ícaro, você acha que o dinheiro eletrônico é o futuro e o papel moeda será abolido? E eu lembrei que menos de 8% do dinheiro que circula no mundo é papel moeda. Não Exato, o existe dinheiro uma, já é papel moeda já é eletrônico. uma exceção. O dinheiro já é eletrônico, né? E é isso, é eletrônico desde um servidor. É isso aí. Quando a gente fala sobre regulação e a maneira com que o Estado ou a estrutura estatal, né? Todo mundo. Eu não gosto mais de usar a palavra establishment porque todo mundo fica pensando que eu vou falar do Bolsonaro. A estrutura como um todo.
Cara, em contrapartida, a gente está vendo algumas parcerias da Nasdaq com Bitcoin, a gente está falando da Sim. tokenização, a tokenização, não é, da economia, essa ferramenta sendo, esse Bitcoin sendo ferramenta para tornar outras transações mais seguras. Será que é por aí que essa tecnologia se pulveriza e nem tanto ficar trocando baseado e pizza por dinheiro de um lado para o outro? Eu acho que isso foi uma dos efeitos secundários dessa invenção, que é toda a inovação que ele acabou gerando como derivada, né? Assim, a rede nasceu lá em 2009, e aí depois de alguns anos o pessoal começou a se dar conta, pô, acho que essa rede, dessa forma que ela está estabelecida, descentralizada, será que a gente não pode trocar outras coisas que não apenas frações de bitcoins ou bitcoins? Pô, acho que pode ter outro tipo de uso. E de fato começou assim, vários experimentos, outras criptos surgiram, outras redes inspiradas no Bitcoin. E essa ideia de tokenização, especialmente para o sistema financeiro, tem ganhado corpo. Eu acho que no último ano não evoluiu tanto assim, mas é algo que pode ainda dar frutos, porque o próprio sistema financeiro hoje ele é muito centralizado. Todos os ativos, a maior parte dos ativos mundiais são registros eletrônicos em algum servidor, em algum local. Aqui no Brasil é na B3, lá na Selic ou na CETIP, na CBLC, aliás, e na CETIP e Selic também, que é o de negociação dos títulos públicos entre bancos. Lá fora tem, nos Estados Unidos tem a DTCC, que é a Depository and Trust Clearing Corporation. Então, a sua titularidade está registrada lá, o seu ativo existe como registro eletrônico apenas. Então, toda transação depende dessa entidade central aprovar a transferência do seu ativo quando você negocia para outra pessoa. Será que essas redes em blockchain não podem fornecer uma forma mais eficiente, mais rápida de liquidação? Pô, hoje a bolsa, se eu não me engano, está D+2, mas já foi D+3. Lá fora também, acho que até mais do que D+3. Pô, será que precisa demorar 3 dias para liquidar uma transação, uma transferência de ação, sendo que é tudo digital? Precisa de 3 dias? E se não me Então, engano, aqui no Brasil acabou ficando mais rápido do que lá fora também, né? sim, Acho que aqui no sim, Brasil a sim. liquidação é mais rápida. Os nossos sistemas aqui são muito bons, tanto o sistema É porque é bancário como a ação de centralizado, bolsa. é uma coisa só no país, né? A centralização torna mais rápido. Nosso TED é mais fácil, por quê? Porque todo mundo se comunica com o BC. Exatamente. Então, assim, acho que a tecnologia pode dar muitos frutos ainda e ela está inspirando várias outras aplicações que a gente está recém começando a ver. Uma aplicação muito bacana que tem sido já muito usada é essa aplicação de notarização digital. Você registrar a existência de uma informação, um documento, um contrato, qualquer coisa, uma ideia, uma patente, num blockchain. Porque hoje, por exemplo, o blockchain do Bitcoin, ele é o que há de mais seguro no planeta enquanto base de dados. Você inserir uma informação lá, depois de algum tempo, é impossível tirá-la de lá. Ou é computacionalmente impraticável de apagar aquela informação. Então, isso é muito mais seguro que qualquer cartório. Daqui a pouco vai ter cartório já utilizando, aliás, daqui a pouco não, já tem cartórios utilizando também blockchain para registro de informação. Tem um empreendedor brasileiro, um cara fantástico, que é o Edilson Osório Júnior. Ele fundou uma empresa chamada Original My, teve que sair do Brasil por causa do cerco da regulação, foi para Estônia e está empreendendo lá, está em Tallinn. Até fiz uma live com ele esses dias. E ele está explorando justamente esse uso. Notarização digital, registro de contratos, assinaturas digitais em blockchain. Então tem vários usos que se pode dar à tecnologia, mas ainda alguns são mais incipientes do que outros. Tem uma frase do Charles Munger, que talvez tenha sido. Onde tem 1 minuto e 50 segundos. A gente volta depois ou não? Não, vamos acabar porque Não eu dá, tenho não tem que que. Eu acabar, tenho né? que... Charles Munger dizia que um ano que ele terminou sem visitar, sem revisar algum dos seus principais pensamentos, ele não pôs a teste as suas teses, foi um ano Uhum. perdido. Cara, quais são os maiores desafios, os maiores problemas, quais são as maiores críticas que o Bitcoin enfrenta hoje, na tua opinião? Acho que ainda é a questão de escalabilidade, como o sistema vai escalar e poder prover acesso e milhões ou bilhões de transações para todas as pessoas do planeta. Então acho que esse é um ponto e que é algo que nunca se esgota, está sendo trabalhado, mas ainda não está resolvido. Acho que a questão de regulação e essa tensão
sempre presente com regulação, com governos. Vai ser algo de mercado negro, um sistema paralelo. Acho que isso vai permanecer. E a própria volatilidade do ativo, que está presente ainda, muito menor do que foi no começo, mas ainda é uma faceta que está aí presente e pode impedir muita gente de usar ou de investir a oscilação de preço. Cara, muito obrigado por todas essas respostas. Acho que o pessoal deve ter curtido pra caramba. Eu gostei pra caramba, cara. Aprendi muita Sem coisa dúvida. aqui. Muito obrigado pela presença. Vai ser um prazer de replicar isso 3, 4, 5 vezes pela frente. Obrigado mesmo pelo papo, bicho. Eu que agradeço. Te receber aqui era para você ter me recebido. Na próxima, se Deus quiser, vai ser no seu Instagram. Vamos ver quando esses caras vão. Vamos ver quando esses caras vão me liberar aí, pelo amor de Deus. Valeu. Obrigadão, Igor. Obrigado, cara. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.